Eu tenho falado sobre, eu cheguei agora no ponto de chegarmos perto do milênio, né? O que aconteceu ali no período chamado, né, aconteceu na narrativa, porque ainda não aconteceu, vai acontecer no futuro. O que aconteceu ali no tempo da vinda de Jesus, quando ele volta nas nuvens com seus muitos milhares de anjos. Há uma batalha num lugar chamado Vale de Megido, ou Vale da Decisão, ou Vale do Armagedon. Esse lugar tem alguns nomes na Bíblia. E o que acontece ali? A Bíblia fala que haverá, depois de todo esse acerto de contas, o anticristo e o falso profeta lançados no lago de fogo. O diabo fica preso. Ele é aprisionado, onde ele vai ficar por 1000 anos preso, numa cadeia preparada por Deus para ele. A ação dos demônios não operará nesse tempo. Então, o que acontece na terra toda? A população que aderiu à marca, o 666, na mão direita ou na testa, todos eles foram ceifados, mortos. Então a terra toda, o que aconteceu bem antes? Se você vê eu queria ler aqui 2 textos, a estrutura física e geográfica da terra nesse tempo. Como estará a terra nesse tempo? Abra aí comigo em Apocalipse, para a gente dar ordem aos fatos e não atravessarmos, não cruzarmos as coisas sem entendimento. Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16, versículo 17. Falando da 7ª taça, que é derramada sobre a terra. As taças e as trombetas são juízos derramados por Deus na terra, para poder atingir aqueles que têm a marca, e o povo de Deus nesse tempo está guardado. Eles não foram arrebatados, sabe, estão aí no céu, como algumas correntes pensam. Nós estaremos aqui, nesse tempo de derramamento de taças, de toque de trombetas, a igreja vai estar aqui, irmão. Nós vamos escapar na ressurreição do último dia, depois de todos esses fatos. Mas aqui eu quero narrar agora para vocês a situação geográfica e física da Terra. Como ela vai estar, esse planeta que hoje nós conhecemos. Versículo 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações, os países, os estados, as cidades pequenas e grandes, caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, traduzindo 32 quilos. Uma pedra de 32 quilos, uma chuva de várias pedras desse peso. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Trazendo um paralelo a esse texto, volta comigo lá em Ezequiel 38. Ezequiel capítulo 38, do verso 18 ao 20. Ezequiel 38, do 18 ao 20. Narrando também esse tempo. Ezequiel 38, do 18 ao 20, diz assim: sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Um parênteses aqui.
Por que que haverá tanta matança na terra nesse tempo aqui da chamada batalha final? A minha indignação subirá até os meus narizes. Deus falando, eu não vou mais aguentar a rebeldia do ser humano. Nesse tempo vai ser ira de Deus pura. Apocalipse fala sobre ira sem mistura. Um cálice de Deus sem mistura. Agora, a ira de Deus ainda está sobre a terra, mas é misturada com a misericórdia. Então, muitos não são ceifados, mesmo fazendo barbaridades, como nós estamos vendo o mundo acontecendo no mundo todo. Barbaridades, corrupção, roubo, matança de inocentes, estupro de inocentes, tantas coisas acontecendo nesse mundo. Mas aqui nesse tempo, é tempo de acerto. Então, a minha indignação subirá até os meus narizes, Deus fala aqui. Versículo qual que eu estou? 18, 19, 38, 18, isso. 19, porque disse, no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante de minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Agora, voltando ao tempo que eu estou falando. Qual vai ser a estrutura geográfica da terra quando passou já a guerra de Gog e Magog, o anticristo e o falso profeta já estão presos, Jesus já voltou, já aconteceu a ressurreição dos santos, o arrebatamento dos que estão vivos. Qual é a estrutura geográfica agora da terra? Não haverá mais montes, irmãos. Não haverá mais nenhum tipo de morro. Nós não veremos mais a terra nesse tipo de planície que nós vemos hoje. Não haverá mais Everest, nem Himalaia. Não haverá mais Monte do Andes. Não haverá mais Pico do Jaraguá. Todas as grandes construções, os grandes arranha-céus que hoje nós vemos, vai ser tudo jogado na planície. Vai ser tudo aplanado. A tecnologia vai ser toda destruída e desbaratada. Não haverá nada eletrônico ou elétrico que funcione, irmãos. Nós voltaremos no tempo do milênio a construir a terra como Deus sempre quis. Plantar. Nós voltaremos a cuidar da terra. Não nos encheremos mais de vaidades como é hoje. Um tem 3 celulares, 4 televisões, carros lindos andando na terra. Não haverá mais isso. Não haverá mais carros andando, circulando, sabe, a motores. A eletricidade talvez vai ser usada para outro fim. Porque a Bíblia não descreve nada sobre a presença dela no milênio. Como era antigamente. Como o povo vivia lá na antiguidade, mesmo no tempo de Jesus, não havia eletricidade. Os montes não existirão mais. E então, querido irmão, haverá uma coisa, como a terra vai estar toda devastada, muita gente morta na terra. Antes que aconteça o milênio, antes que aconteça os chamados julgamentos das nações, o tribunal de Cristo para os salvos. Eu não afirmo que será nessa ordem, mas que isso vai acontecer, vai. Não poderá haver nenhuma pendência para que Jesus reine. Não poderá haver pendências nem mesmo entre os santos.
Mesmo nós recebendo o corpo glorificado no dia da vinda de Jesus, haverá necessidade de nós passarmos pelo tribunal de Cristo. Vai começar pela gente, irmãos. Você quer ver isso? 1 de Pedro 4, versículo 17. 1 de Pedro 4, versículo 17. Diz assim, 1 de Pedro 4, 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O julgamento vai começar pela casa de Deus. Haverá um julgamento da parte de Deus. Quem é que vai executar esse juízo? João 5, 22. Quem é que vai executar esse juízo de todas as coisas? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Precisamos nos organizar para entender o que está acontecendo. João 5, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Esse Jesus que hoje é escorraçado, sabe, nessas festas de carnaval. Esse Jesus hoje é taxado como um menininho na manjedoura. Esse Jesus que foi, sabe, massacrado na sua crucificação. E antes disso acontecer, o Jesus que foi espancado, cuspido. O Jesus que foi pregado na cruz com pregos. Há um determinado momento, um certo escritor falando que por causa do corpo de um homem adulto, Jesus era adulto na época, a pessoa quando era crucificada, a cruz ficava deitada, colocava-se o homem em cima do objeto, e ali ele deitado, ele era pregado, os dois pés tinham que se unir para pregar os dois pés, o prego tinha que ser grande e forte, para bater a marreta e atravessar os dois pés e fincar na madeira. Esse corpo ali no início, quando a cruz ia ter que ser levantada por homens fortes, esse corpo era primeiro amarrado ali com cordas frouxas, para levantar. Depois essas cordas eram tiradas. Depois o corpo, o que está acontecendo ali? O seu corpo está apoiado nos pregos. Um determinado momento você não consegue mais respirar. Então Jesus ali, irmãos, ele se entregou. Esse Jesus que sofreu tanto, agora Jesus vai voltar como juiz sobre todas as coisas. O Jesus que vai voltar no dia do seu retorno vai assombrar a terra pela sua presença. O Jesus que vai aparecer e raiar nos céus, nas nuvens com o céu aberto, vai botar medo no homem mais corajoso dessa terra. Jesus voltará para julgar todas as coisas, executar juízo sobre todas as coisas. Somente Jesus tem capacidade de julgar os santos e os perdidos. Somente Jesus tem capacidade de julgar casos que nós não entendemos. Pessoas que nascem loucas, que nunca tiveram a capacidade de tomar nenhuma decisão. Crianças que nascem sem cérebro, não podem decidir nada. Pessoas que morreram nesses cantões do mundo, onde nem o Evangelho foi pregado para ninguém. Que morreram no tempo da Idade das Trevas, na Idade Média, quando o Evangelho não podia ser pregado. Foi proibido de pregar o Evangelho. Somente Jesus terá capacidade de julgar as 12 tribos de Israel, que viveram pela lei, não viveram pela graça como nós. Não receberam o Espírito Santo como nós, da nova dispensação, da nova aliança, do Novo Testamento recebemos. Somente Jesus terá a capacidade de julgar as crianças de colo,
as crianças que morreram no ventre. Somente Jesus terá capacidade de julgar pessoas que foram estimuladas a se suicidar. Ou você se mata ou eu mato seu filho. Ou você se mata ou eu mato sua família toda. E o cara vai e se mata. Somente Jesus terá a capacidade de julgar pessoas em estado vegetativo. Somente Jesus terá a capacidade de julgar as pessoas que nunca fizeram parte de uma igreja evangélica. Viveram por aí, mas tinham fé em Deus. E nós condenamos muitas vezes essas pessoas, porque nunca fizeram parte do hall de membros de uma igreja evangélica. Somente Jesus terá discernimento de entender a situação dessas pessoas. Nós não temos capacidade. Nesse tempo nós não participaremos do juízo. Nós participaremos do juízo lá no dia do juízo final. Que lá serão julgados os demônios, serão julgados todos os perdidos, aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Lá nós participaremos do juízo. Mas aqui, nós passaremos pelo tribunal de Cristo. A igreja passará pelo tribunal de Cristo. E as nações serão julgadas pelo trono e a presença do trono vai botar medo nas pessoas. Leia Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Daniel 7, verso 9 e verso 10. Daniel 7, do 9 ao 10. Esse capítulo fala muitas vezes desse trono, mas eu usei esses dois versículos que são bem mais fortes. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro e devorava, e fazia em pedaços e pisava os pés dos que sobejava. Verso 8. É o 9 e o 10 eu falei, né? Estou lendo errado. 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias, que é Jesus, se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, mesma descrição de Apocalipse. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Essa é a questão interessante nesse chamado julgamento. Tudo aquilo que se faz em termos de julgamento precisa se apresentar provas, precisa se apresentar testemunhos. O que vai haver ali naquele tempo do julgamento primeiro dos chamados santos, do tribunal de Cristo? Diz que aqui milhares de milhares o serviam. Os anjos vão vir na vinda de Jesus, os anjos vêm junto. Diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem. O anjo do Senhor está o tempo todo ao nosso lado. Não somente para livrar, mas testemunhar da vida que a gente leva. Daquilo que a gente fala. Estou falando dos santos. Nem entrei ainda na questão das nações. Nossa vida está sendo escrita. Está sendo colocada em livros. Há um trecho particular para a vida de cada pessoa na terra. Cada pessoa na terra que já veio, cada um que está aqui e cada um que vai aparecer por aí, a vida dessa pessoa está escrita nos livros. Todas as suas atitudes, palavras, todos os seus pensamentos que nem apareceram, está tudo sendo escrito como testemunho. Naquele dia do julgamento, primeiro do tribunal de Cristo, sua vida vai ser encarada ali. Uma coisa que a gente não perde quando morre, não perde nem os salvos e nem os perdidos, é a consciência.
Todo mundo que morre parte com a consciência viva. Será testemunho também. Deus não vai apagar da sua mente, enquanto a eternidade se cumprir, lá no novo céu e na nova terra, lá vai apagar tudo da existência. É novo céus, nova terra, não se terá lembrança mais do que passou. Mas até aqui, quem partiu, com Cristo ou sem Cristo, a consciência parte viva. Ele sabe o que fez, sabe onde morou, sabe exatamente como foi a vida dele aqui. As oportunidades que ele perdeu quando o Evangelho foi pregado. Como ele levou uma vida com Deus ou sem Deus, ou desprezou, ou criticou, reclamou. Tudo está sendo escrito. Abriram-se os livros. E começa pelos salvos. Romanos 14, verso 10 ao 12. Romanos 14, do 10 ao 12. Se eu não terminar isso aqui hoje, não tem problema, eu continuo em outra oportunidade. Romanos 14, do 10 ao 12. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará e diante de mim toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Lembrando que isso aqui é uma palavra dita num contexto de crentes. Certo? Paulo está falando da vida de crentes. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aqui a gente pode esconder tudo de qualquer pessoa. E podemos viver toda uma vida encapando e escondendo as coisas. Mas vai passar pelo tribunal de Cristo. Se passar pelo tribunal de Cristo, está bom. Porque é salvo. Certo? Só que esse tribunal vai servir para muitas coisas. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. A função exata desse tribunal de Cristo para a vida dos chamados salvos, dos cristãos. 1 Coríntios capítulo 3. Do 11 ao 15, diz assim: porque ninguém pode, 1 Coríntios capítulo 3, do 11 ao 15, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, dia com letra maiúscula, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. E um último texto para falar desse tribunal de Cristo é 2 Coríntios 5,10. Aí pertinho, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Eu vou explicar essa questão de 1 Coríntios 3. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando nós comparecermos lá diante do tribunal de Cristo, se referindo primeiro à igreja, aos santos, aos salvos, será para receber ou perder galardões. Servirá para poder
não, para começar o milênio, não pode ter pendências. Não pode ter nenhuma pendência. Não podemos simplesmente receber o corpo da ressurreição e entrarmos para reinar com Jesus, tendo pendências para resolver. Jesus não vai admitir nenhuma pendência. Precisará ser perfeito. Precisará ser um plano executado de maneira perfeita, sem pendências. Por isso, quando Jesus volta, ele já estabelece o trono. Um trono de fogo. Diz que em volta do trono é como fogo. Diz que aqui o fogo provará, o dia provará. Não entendemos exatamente como é que vai ser essa presença do fogo no dia do tribunal de Cristo. Não sabemos exatamente como é que Deus vai purificar. Todo ouro é purificado no fogo, em alta temperatura. Não sabemos exatamente, com esse corpo glorificado que vamos receber no dia da vinda, como esse corpo vai precisar passar por essa espécie de julgamento da parte de Jesus. Mas o que vai ser trazido ali, naquele momento, são as situações que nós praticamos como crentes. Os escândalos que alguns crentes produziram aqui já como salvos. As atitudes que nós tomamos como crentes já, como pessoas que o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita dentro de nós, mas ele não faz a obra no sentido de praticar no nosso lugar. O Espírito Santo tem o propósito e a função de nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. A nossa consciência, o arrependimento e a fé precisam caminhar com a gente a vida toda. A vida toda. Porque nós, como crentes, crianças, jovens, adolescentes, velhos, ainda fazemos muitas coisas que não deveríamos de fazer. Ainda falamos coisas que nós não deveríamos de falar. Estamos ainda pensando coisas que nós não deveríamos de pensar. E essas coisas estão sendo todas depositadas nos livros. Já fomos redimidos, ressuscitados, já fomos justificados, é verdade. Mas Jesus vai trazer à tona no tribunal para receber ou perder galardões. Os galardões serão muito importantes para nós na eternidade. Nós não sabemos, não há uma linha na Bíblia que diz o que serão esses galardões. Não há uma explicação na Bíblia do que vai ser os galardões na vida dos salvos. Eu sei, eu posso afirmar que esses galardões serão extremamente importantes para a nossa vida na eternidade. Se Deus decidiu nos galardoar, é porque Deus viu que é importante para nós. Hoje nós somos galardoados com entendimento, com inteligência, com capacidade de ver, com capacidade de ouvir, com capacidade de trabalhar, mesmo habitando num corpo mortal, num corpo corruptível. Nós somos galardoados, mesmo morando num corpo sujeito à morte, a doenças. Nós somos capacitados por Deus de ir e vir, viver, andar, poder rir, se entristecer, comprar coisas, vender coisas. Tudo isso é bênção, é prêmio, é galardão da parte de Deus para a nossa vida hoje. Agora imagine na eternidade, com um corpo de glória, glorificado, e ainda Deus colocando galardões sobre as nossas vidas. Teremos um corpo, irmão, não mais sujeito à morte. Teremos um corpo que não vai mais provar a morte, não vai mais provar a corrupção. E ainda assim Deus vai dar galardões para nós. Naquele dia do tribunal de Cristo, vai ser trazido à luz a sua vida como ela foi aqui. Não vai ser esquecido nenhuma linha da sua vida. Esse momento que eu estou vivendo aqui está sendo escrito lá nos livros. Você pregou sobre isso. Mas durante a sua pregação, você errou nisso.
Durante a sua mensagem, você falou uma coisa que não tem a ver com a interpretação correta das Escrituras. Tudo está sendo escrito. Pastores que usam do púlpito hoje para arrancar o último centavo do bolso das pessoas, para enriquecer as custas de irmãos pobres que trabalham a semana toda. Está sendo escrito nos livros. Se a obra que alguém fizer permanecer, voltando para o texto que eu falei que explicar, 1 Coríntios capítulo 3, se a obra que alguém fizer permanecer, receberá galardão. Mas se a obra que alguém fizer, quer ouro, palha, feno, simbolizando a qualidade e a grandiosidade da obra, se essa obra permanecer, vai receber galardão. Mas se queimar, vai ficar sem o galardão. Pessoas que sobem para pregar atrás de elogios, atrás de famas. Gente que está fazendo a obra atrás de receber coisas de homens, vai ficar sem o galardão. Não fez para glorificar a Deus. A vida que você leva hoje, tudo que você faz, absolutamente tudo que você fez, que honrou a Deus, que glorificou a Deus, que Deus se agradou de você, vai ter o seu devido galardão. Não vai ser esquecido nada. A Jesus Deus deu todo o juízo. Naquele dia nós vamos estar de cara, irmãos, de frente a frente, sem baixar a fronte, olho no olho, de frente com Jesus, exatamente como Jesus é, descrito no Apocalipse. Cabelos como lã, da sua boca sai uma espada aguda, como, sabe, se referindo à palavra de Deus. Olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, vestes brancas. Vamos estar de cara com Ele, irmão querido. Não vai ter como mentir. A verdade, nós estaremos com o nosso corpo glorificado, nós estaremos na nossa perfeição absoluta, não vai ter como ter mentira naquele dia. E a nossa vida vai estar escrita nos livros. E como é julgamento, irmão, julgamento público, é como hoje um julgamento público, todo mundo vai estar vendo. O dia declarará, a Bíblia fala, vai ser declarado nos telhados, não vai ter como fugir. Por isso que no último sermão eu falei, é melhor consertar agora do que deixar para depois. Aquele sermão difícil que eu preguei da última vez, foi tudo motivado por isso. É melhor consertar agora. E haverá também o chamado julgamento das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, que até hoje existe, que não vivem pela graça, não aceitam Jesus, não aceitam o Novo Testamento. Eles vão ter que ser julgados. Você quer ver comigo isso? A julgamento das 12 tribos de Israel. Eu marquei aqui o texto. Lucas 22, 29 e 30. Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 29 e 30. E eu vos destino o reino, com letra maiúscula, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Esse é um outro julgamento sobre os israelitas, sobre as 12 tribos de Israel. E Deus separou pessoas preparadas para poder fazer esse julgamento. Nós aqui não estamos preparados para isso. Nós não vivemos nesse contexto mais. Vai ter que ter gente que viveu nesse contexto de lei,
de Moisés para poder julgar e analisar o caso dos israelitas. Muito bem, querido irmão. E o que acontece na terra? Né? A matança, gente morta para tudo que é lado. Morreu todo mundo? Todo mundo morreu, pastor? Quando acontece essa matança toda? Não é todo mundo que morre não, irmão querido. Não é todo mundo que morre não. Você quer ver comigo? Zacarias 13. Zacarias 13, verso 8 e 9. Zacarias capítulo 13, verso 8 e 9. Zacarias 13, 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, aí, ó, em toda a terra, esse globo aí que a gente conhece, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Hoje eu vi um último censo, eu não sei como que eles fazem isso, que tem muita gente que não está listada em censo nenhum, tem muitas tribos abandonadas que nunca viram um homem branco na vida, antropólogos cansam de falar isso, mas tomando o censo oficial das nações, depois do Covid, hoje nós temos 7 bilhões e meio de habitantes na Terra. Se aqui em Zacarias está falando que somente a terça parte vai estar, teremos na Terra, nesse tempo, 2 bilhões e meio de habitantes ainda vivos. Dessa matança toda, 5 bilhões vão morrer. 5 bilhões de almas vão ser mortas, irmãos. Depois a gente vai ver o que acontece. Esse povo não vai ficar largado na terra por aí, não. Vai acontecer um mega enterro aí. A Bíblia narra essas coisas. A Bíblia narra todas essas coisas. Viu? As pessoas fogem da Bíblia, irmãos. Eles preferem ler livrinho de historinhas, né? Ler os livrinhos para deixar, ou então ver esses sites que enchem o ego das pessoas. Não, lê Bíblia não, esse livro aí é coisa de doido. É coisa de gente maluca. Mas todas as profecias da Bíblia, uma por uma, irmão, e está sendo cumprida. Indicando que o grande escritor dela está de olho nela. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Quer você aceite, quer você creia, quer você ache esse livro maluco, é a palavra de Deus e vai se cumprir, vírgula por vírgula, ponto por ponto, irmão. E se você, mesmo você não querendo, você vai comparecer diante de Deus. Você vai comparecer, eu também. 2 bilhões e meio de pessoas na terra. Vamos continuar aqui a leitura de Zacarias, capítulo 13, verso 8 e 9. E a terça parte restará nela. E farei passar essa terça parte pelo fogo. Lembra do fogo? Pelo fogo. E purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, direi é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Quem são essas pessoas que restam? Quando acontece lá a guerra do Vale do Armagedon, o povo do 666 morre, 5 bilhões, vamos chutar um número aí, 5 bilhões de pessoas mortas na terra toda, um monte de gente morta. Quem são essas pessoas? Aqui vão estar incluído muito judeu, aqui vai estar incluído muita gente que não vai aceitar a marca, eles não vão aceitar o 666. Lembra quando o povo sai lá do Egito? Diz que saiu uma mistura de povo junto com eles. Os egípcios que viram Deus derramando as 10 pragas no Egito, gente inteligente fala, esse Deus está destruindo tudo aqui. Já veio piolho, já veio sapo, já veio escuridão, já veio um monte de coisa. Eu vou ficar aqui para sofrer e morrer? Esses israelitas, ninguém morre. Eles estavam vendo, irmãos. Ninguém morre dos hebreus.
Olha lá, eles não morrem. Só o nosso povo que morre. Eu vou andar junto com esse povo. Nesse tempo aqui, Deus vai derramar 7 trombetas e 7 taças. Juízos severos na terra. O povo vai estar vendo. Olha lá com os crentes, não acontece nada com eles. Os juízos não atingem eles. Então o que acontece? O povo passa a seguir. Não abraça a fé, mas anda junto. Se escondem. Vão ter que andar para lá e para cá. Como os crentes vão ter que fugir, andar para lá e para cá, fugindo em desertos, em matas, em florestas. Nossa vida não teremos mais vida aqui, os cristãos, nesse tempo do governo do anticristo. Então, quando Jesus volta, muita gente vai estar viva. Mas esse povo, para entrar no milênio, eu nem entrei no milênio. Esse povo, para entrar, você fala, nós reinaremos com Cristo 1000 anos. Apocalipse fala. Reinar sobre quem? Temos que fazer perguntas para o texto. Reinar sobre quem? Esse povo aqui. Esse povo que é purificado. Esse povo que vai ter que passar por um julgamento da parte de Jesus e entrar no milênio. Eu sei que a gente fica pensando e fala assim, eu vou reinar 1000 anos com Jesus. Eu vou reinar sobre você, pastor Francisco. O senhor vai estar na mesma situação que eu, corpo glorificado, ressuscitado na ressurreição do último dia. E tem uma pergunta aqui que a gente fica pensando. A gente fica pensando nessa pergunta. O diabo não vai estar amarrado no início do milênio? Ele não é preso? Os demônios não terão mais ação aqui, nem o diabo, nesse tempo do reinado de Cristo, na terra por 1000 anos. Quando acaba o milênio, diz que o diabo é solto, por um pouco de tempo. E ele vem seduzir as nações, que encheram a terra, são como a areia do mar, cresceram de novo, se multiplicaram. Aí você fala assim, o diabo vai vir corromper quem? Ele vai corromper quem no final do milênio? Sobre nós não é mais. Sobre nós não tem mais poder a segunda morte. Nós estamos com o corpo glorificado, já passamos pelo tribunal de Cristo. Ele vai corromper quem? Aí você tem que pensar. Tem gente que entra. Os que nasceram durante o milênio. O povo que se multiplica no milênio de novo. Vamos num outro texto. Aí pertinho mesmo. 14:16 de Zacarias. Pertinho desse texto. Capítulo 14, verso 16. Você que está vindo aqui pela primeira vez, talvez você está meio perdido no que eu estou falando. Eu estou falando desse assunto, já falei 11 domingos de anticristo. Depois falei mais um. Está começando hoje esse assunto. Então eu preciso pegar o assunto do início. Senão, eu chego aqui, estou caindo de paraquedas na história, não estou entendendo nada que ele está falando. Esse homem para mim é maluco, ele está matando todo mundo na terra. Não é nada disso, irmão. Eu estou contando uma história lá do início. Lá do início. Zacarias 14:12. Zacarias 14:16, desculpe. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, lá na batalha do Gog, lá, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrarem a festa das cabanas. O que vai acontecer, irmãos? Esse povo que vai ser purificado, eles vão agora fazer culto a Deus. Essa cidade de Jerusalém que existe hoje, essa terrena hoje, vai ser lugar de culto universal. No milênio haverá um culto na terra toda. Mas nós vamos ter que nos deslocar até Jerusalém para cultuar o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo. Isaías 24, verso 6. Isaías 24, verso 6.
Isaías 24, versículo 6. Diz assim: por isso, Isaías 24, 6. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Vamos aqui, eu dei um número, né? Zacarias fala sobre a terça parte, 2,5 bilhões, por uma população que hoje é 7,5 bilhões, então 5 bilhões vão estar mortas. Aí então, essa é a última parte que eu quero falar hoje. O que vai acontecer, volta aí, com esses bilhões, o que vai ter que acontecer? Ezequiel 39, é o último texto que eu quero ler hoje. Numa outra oportunidade, eu acredito que essas coisas acontecerão antes de se concretizar o início do milênio. Essas coisas precisam ser feitas. Mas eu não quero ser muito extenso, porque eu sei que o assunto é complexo e de difícil compreensão e por alguns de difícil aceitação, né? Então eu não quero ser pesado. Ezequiel 39, do 9 ao 16. Só para a gente se encontrar nessa história aqui. O que aconteceu? Deus derramou muito juízo. Veio a batalha de Gog e Magog lá, no Vale do Armagedon. Um monte de gente morre naquela batalha, os soldados. Mas na terra toda o povo aceitou a marca do 666. E Deus falou que todo mundo que tivesse a marca ia ser ceifado. Ia ser ceifado. Você veja como tanta gente vai abraçar essa marca do 666. Aí essa matança toda, esse povo não vai desaparecer. Esse povo vai ficar deitado na terra, morto. Uma mortandade das mais terríveis, como essa terra nunca viu isso aqui, que vai acontecer. Aí em Ezequiel 39, do 9 a 16, narrando esse tempo, Ezequiel fala assim: e os habitantes da cidade de Israel, sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. 7 anos. Aí a pessoa fica perguntando: mas pastor, a guerra final vai ser traçada no estilo medieval? Sim, irmão. Eu tenho falado aqui. Deus vai, antes dessa batalha acontecer, tudo que é eletrônico e elétrico vai ser queimado, irmão. Nesse tempo aqui não vai ser. Ninguém precisa hoje invadir uma nação com o seu exército. Se eu hoje sou general de uma nação poderosa, eu não preciso mais de ir lá não, irmão. Eu estou aqui com o meu botão, ó. Eu estou aqui com inteligência artificial, com mísseis teleguiados. Eu estou aqui com tecnologia na mão. Eu só mando o míssil daqui, ó. E acerto uma nação a quilômetros e quilômetros de distância. Eu não vou invadir lá, não. Nessa batalha final, não vai ter mais isso. Deus vai tirar essas coisas de circulação. O anticristo e o seu exército vai ter que invadir a cidade a cavalo. Está escrito. Vão a cavalo, mulos, diz que vai ter cavalo, mulo, jumento, camelo. Eles vão ter que ter arma no estilo medieval, espada, escudo, dardo. E aqui, ó, quando a batalha já terminou, ficam as armas e os mortos. E aqui nesse texto nós vemos que o fogo, a fogueira, né? A fogueira vai durar 7 anos. 7 anos queimando armas. Vamos continuar aqui na leitura.
e não trarão lenha do campo, nem a cortarão, verso 10, dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão os que os roubaram, e despojarão os que os despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog, e a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. 7 meses de enterro. 7 meses enterrando gente. Sim, todo o povo da terra os enterrará. Todo o povo da terra. Então vai ser um enterro que muita gente vai estar envolvida. Aqui, ó, quem estiver aqui por esse bairro, vai ver muita gente morta na terra, irmão. Muita gente morta. E não vai ter imprensa para divulgar isso aqui, não. Viu? Não vai ter tecnologia, televisão, para você estar assistindo, olha só, um tanto de morte, esses crentes matou todo mundo. Não vai ter, irmão querido. Esse Deus que esses crentes defendem, matou todo mundo na terra. Não vai ter, irmão querido. A gente vai ver com o olho, nós vamos ver, sabe, com os nossos olhos, esse enterro, essa mortandade de gente. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para ele memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E é uma coisa bem interessante a narrativa bíblica. Diz que nessa mortandade, Deus está falando, eu vou ser glorificado. Por isso que muita gente não lê Bíblia, irmão. Eles ficam chocados com as narrativas da Bíblia. E serão separados, verso 14, e serão separados homens que incessantemente, sem cansar, passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem. Durará 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará o pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. Está descrevendo como vai ser. O camarada vai andar na terra, encontrou um morto, põe uma marca, põe uma fita vermelha, fita azul, tem que enterrar. Imagine, irmão querido, a terra plana, né? Já expliquei aqui no início. A terra toda planada. Você vê você bate o olho, aquela multidão de gente morta. Em toda a terra. Em toda a terra. Para purificar a terra. E resta esse povo que vai ser purificado e vai entrar no milênio. Isso tudo aqui Deus está falando para produzir limpeza na terra, porque Jesus vai governar esse milênio. Esse milênio vai ser governado todo por Jesus. O diabo não vai estar aqui, graças a Deus, por 1000 anos, nem os demônios vão estar por aqui. Esse monte de gente morta, que vai ter que ser enterrada, as armas queimadas. Em outra oportunidade eu vou narrar sobre como vai ser esse milênio. O que vai existir nesse milênio. Nasce gente, morre gente, haverá salvação, vai ter festa, vai ter justiça. Como que vai ser esse milênio de Jesus? Hoje, irmão, o homem fala assim, o mundo está o que está por causa dos governantes corruptos, por causa dos demônios. O homem aqui não vai ter influência de demônios, nem do diabo. E a gente vai ver o que esse homem vai aprontar no milênio. Tá bom? Que Deus abençoe. Você que veio aqui pela primeira vez, né? Depois, se quiser, pegue lá no site da igreja. Tem os vídeos lá que eu explico outras coisas. Eu sei que esse assunto é melindroso, difícil, né? Mas precisa ser falado. Esse é o ponto. Precisa ser ensinado, porque vai acontecer. Amém? Graça e paz. Deus te abençoe.